Bom, pessoal, a questão 2 a gente tem o seguinte. A figura a seguir é uma pirâmide, ok? Sobre essa pirâmide é correto afirmar. Então a gente vai precisar ler as alternativas aqui para ver o que a gente está trabalhando sobre essa minha pirâmide, ok? Então vejam aqui, ó, que é correto afirmar que a soma do número de faces com o número de vértices é igual a 13. A soma do número de vértices com o número de arestas é igual a 10. O número de arestas é igual ao número de faces. O número de faces é igual ao número de vértices. Bom, pessoal, então, de acordo com essas alternativas aqui, a gente tem que determinar as três estruturas básicas aí que constituem um poliedro, né? Que são os vértices, as faces e as arestas. Okay? Então, a gente vai observando essa pirâmide aqui, a gente vai determinar esses três números e ver se essas afirmações estão corretas. Okay? Bom, pessoal, a quantidade de vértices que possui essa pirâmide aqui são quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem o quê? 5 vértices. Ok? E a quantidade de arestas, pessoal? Então, vamos contar as arestas laterais e as arestas da base. Então, arestas laterais. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, as arestas da base. 5, 6, 7, 8. Portanto, a gente tem 8 arestas. 5 vértices e 8 arestas. E agora falta a gente encontrar o número de faces. Então, a quantidade de faces, pessoal, vai ser uma da base e mais 4 laterais. 4 faces laterais, certo? A da base é uma. Triângulo da frente, 2. Triângulo aqui da direita, 3. O triângulo lá de trás, 4. E o triângulo aqui da esquerda, 5. Ok? Então, aí a gente tem 5 faces. Então, a partir desses números aqui, a gente vai conseguir determinar, ver se essas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Bom, pessoal, na letra A está dizendo o seguinte, que a soma do número de faces com o número de vértices é igual a 13. Mas vejam que não, que essa quantidade mais essa dá 10. Portanto, a alternativa A está incorreta. Ok? E a letra B? A soma do número de vértices com o número de arestas é 10. Pessoal, o número de vértices é 5 e o de arestas são 8. 5 mais 8, 13. Portanto, não pode ser a letra B também, porque está falando que é 10. Ok? O número de arestas é igual ao número de faces. O número de arestas é igual ao número de faces. A gente sabe que não, porque 8 é diferente de 5. Portanto, a letra C não pode ser a alternativa correta. Deixando aí, como a gente determinou que todas as outras são falsas, então só pode ser a letra D. Certo? Vamos verificar aqui que a letra D é a correta. Está dizendo aqui na letra D que o número de faces, certo, é igual ao número de vértices. E isso realmente acontece, certo? Tanto o número de faces quanto o número de vértices, a gente tem 5 faces e 5 vértices nessa pirâmide. Certo? Então, portanto, está correto. A alternativa correta é a letra D. Ok? Bom, pessoal, então vamos aí para a questão número 3. Pessoal, questão número 3 está dizendo o seguinte. Considere uma pirâmide reta de base quadrangular. Ok? As afirmações sobre a pirâmide e seus elementos podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. Então, daí 3 afirmativas sobre essa pirâmide e pede para a gente classificar nelas em verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá, pessoal. O ponto E é o único vértice dessa pirâmide? Aqui a gente tem um probleminha nessa questão. A gente não sabe se o que ele quer dizer que esse ponto E aqui é o vértice da pirâmide, certo? Se tiver com esse sentido aqui, aí isso daqui é verdadeiro, certo? Porque esse ponto aqui realmente é o vértice da pirâmide. Porque lembrando, qual que é o conceito de vértice da pirâmide? É aquele vértice, é o ponto que não pertence ao plano da base. Veja que a base, que o plano da base, a base é essa daqui, certo? Então o plano que contém a base, ele está nessa região aqui de baixo, certo? E vejam que para ser o vértice da pirâmide tem que ser um ponto que não pertence ao plano da base. E vejam que o único ponto que não pertence ao plano da base é esse daqui. Bom, seria verdadeiro se fosse nesse sentido, correto? Mas pode ser no seguinte sentido. A gente sabe que uma pirâmide tem quantos vértices no total? Vejam que nesse caso dessa pirâmide que a gente tem 5 vértices. Então, nesse sentido, o ponto E não pode ser o único vértice dessa pirâmide, certo? Aliás, não existe um poliedro com um único
com um único vértice, certo? Pessoal, eu vou por essa segunda opção, certo? Vou considerar aqui, ó, como o A, B, C, D também são vértices dessa pirâmide, o ponto E não pode ser o único, certo? Porque eu tenho mais 4 ainda vértices, certo? Então, eu vou considerar essa primeira aqui falsa. Lembrando que se for no sentido que você está considerando que o ponto E é o vértice da pirâmide, ou seja, é aquele que não pertence ao plano da base, aí isso daqui estaria correto. Só que eu estou indo pelo sentido de que esse vértice aqui não é o único da pirâmide, certo? A gente tem mais outros 4 vértices. Okay? E não dá para excluir pelas alternativas, porque pode ter os dois tipos de resposta. Mas eu estou indo por esse. Tá? Na número 2, está dizendo que o segmento BE é a altura dessa pirâmide. Pessoal, vejam que o segmento BE é esse segmento aqui, ó, certo? E isso daqui é uma aresta lateral. Não necessariamente ela é a altura. Certo? A altura é a distância do vértice em relação ao plano da base. Do jeito que essa pirâmide aqui foi construída e está dizendo aqui que ela é uma pirâmide reta, a altura seria um segmento de reta vindo desse vértice aqui até o centro da base dessa minha pirâmide, que é o quadrado. Então seria mais ou menos aqui, ó, um segmento que vem daqui até mais ou menos aqui. Então essa daqui, pessoal, está errada, porque está dizendo que a altura é esse segmento EB. Certo? Só que não é. É um segmento desse tamanho aqui. Okay? Então, essa daqui também é falsa. E a terceira está dizendo que o segmento AB, que é esse segmento aqui, ó, vindo de A até B, é uma aresta dessa pirâmide. Isso é correto. Certo? O AB, o segmento AB, é uma aresta da pirâmide. Então, portanto, é verdadeiro. Okay? Então, a alternativa que corresponde a essa conclusão que a gente chegou aqui é a alternativa D, FFV. Certo? Lembrando, como eu disse, se você está considerando essa afirmativa que tiver no sentido, porque ela foi mal construída, certo? Ela não foi bem elaborada. Se isso aqui tiver no sentido que E é o vértice da pirâmide, aí aqui está correto. Se é isso que ele quer dizer. Agora, se ele quer dizer que o ponto E é o único vértice dessa minha pirâmide, não, porque a gente tem outros 4 vértices, certo? Bom, mas se aqui fosse verdadeiro, aí no caso seria a alternativa B. Mas eu estou mais inclinado para essa outra resposta, certo? Que a gente tem mais outros 4 vértices, certo? A gente não tá, isso daqui não quer dizer que é o vértice da pirâmide, certo? Eu tenho outros 4 vértices que compõem essa pirâmide, ok? Então, portanto, aí FFV, ok? Bom, pessoal, na número 4 a gente tem o seguinte. O desenho a seguir é de uma pirâmide oblíqua. E vejam que é exatamente isso. Vejam que a projeção ortogonal desse vértice no plano que contém a base, vejam que aqui o plano que contém a base é esse daqui, ó, e a base é essa, e esse é o plano que contém ela. Vejam que a projeção desse ponto em relação ao plano não é um segmento determinado aí de T a O, certo? A gente tem que uma pirâmide ela é reta quando a projeção ortogonal do vértice cai exatamente no centro do polígono da base, certo? Mas como não a projeção desse ponto não caiu exatamente aqui no centro, vejam que ele caiu, a projeção ortogonal desse ponto em relação ao plano é nesse ponto P aqui, então quer dizer que a gente tem uma pirâmide oblíqua, certo? E pede para a gente determinar o quê? Qual é o segmento que representa a altura dessa pirâmide? Pessoal, a altura da pirâmide é determinada pela menor distância do vértice da pirâmide ao plano da base, certo? E não a um ponto da base, é ao plano da base. Vejam que a menor distância, ou seja, a altura dessa pirâmide, a menor distância do vértice da pirâmide com a base, ou seja, a altura dessa pirâmide, é o segmento TP. É isso que eu digo para vocês, que a altura da pirâmide é a distância entre o vértice da pirâmide e o plano da base, certo? E a distância desse vértice até esse plano é esse segmento aqui, que é o PT ou TP. Okay? Então, a alternativa correta é a letra A. Okay? Bem fácil, né? Então, vamos para a próxima, terminar os exercícios dessa semana. Okay? Número 5. Está dizendo aqui o seguinte, que dobrando as linhas tracejadas da figura, obtém-se um sólido. Esse sólido Pessoal, olhando para cá, ó, vejam o seguinte. Se a gente dobrar essa parte
aqui nesse sentido e vir enrolando até o final, a gente vai ter o quê? Uma base, certo? Rodeada por faces laterais. Ok? Então vejam que a gente vai ter uma estrutura que é uma pirâmide. Uma pirâmide o quê? Uma pirâmide quadrangular. Por quê? Porque a base é um quadrilátero, certo? Então a alternativa correta seria a letra B. Não pode ser paralelepípedo. Por que não pode ser paralelepípedo? Pois o paralelepípedo tem duas bases que são paralelogramas, e que só tem uma única base. Não pode ser uma pirâmide triangular, por quê? Porque a base deveria, para ser pirâmide triangular, a base deveria ser um triângulo. A gente sabe que a base dessa estrutura aqui, dessa figura, é o quadrado. É um quadrado aqui, certo? É um quadrilátero. Então não pode ser uma pirâmide de base triangular. E não pode ser um prisma de base quadrangular, porque um prisma tem duas bases, e aqui está mostrando apenas uma única. Então é uma pirâmide por quê? Lembrando que uma pirâmide é composta por um polígono, certo? Que constitui a base, e um ponto que não pertence a esse plano, certo? O plano que contém a base. Vejam que quando você dobra esse polígono para cá e vai dobrando os triângulos em volta dessas faces aqui, você vai obter uma pirâmide, e essa pirâmide, por ela ter a base, é uma pirâmide que tem base quadrangular, ok? Então, com isso, pessoal, a gente resolveu aí todos os exercícios previstos para essa semana número 1 do PET, volume 5. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa matéria, sobre alguns conceitos que foram apresentados ou sobre alguns exercícios, deixem aí nos comentários. Se for uma questão mais aprofundada, vocês sabem onde me encontrar. A gente tem nossos meios aí de comunicação, que é o Conexão Escola, o WhatsApp, o Google Meet, certo? E também o Classroom, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei disposto aí a responder para vocês. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!